Queridos discípulos, queridas discípulas de Jesus, continuando a nossa trilha do discipulado, voltando agora do retiro do Sara, foram dias muito abençoados e a principal coisa que eu aprendi nesses dias foi que eu tenho um foco na minha vida e o foco da minha vida é ser um discípulo de Jesus, ser filho de Deus, ser alguém que a imagem de Cristo esteja presente na minha vida. Então eu tenho que buscar uma formação espiritual. Nós não somos o que nós fazemos, nós somos o que Deus diz que nós somos. E a nossa vocação é sermos filhos de Deus, discípulos de Jesus, ter em nós o caráter maravilhoso do nosso Mestre, do nosso Senhor e do nosso Salvador. E nessa busca desse caráter de Jesus para nós, agora o nosso caminho do discipulado, depois de falar sobre obediência, submissão, no fundo de tudo a morte do eu, agora nós chegamos no amor. Deus é amor. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós e pelos nossos pecados. Então, amor é a essência de Deus. Jesus demonstra a glória de Deus na cruz, porque ele demonstra o amor de Deus, ele prova o amor de Deus por nós, morrendo na cruz por nós, antes mesmo de nós sermos capazes de receber, de aceitar este perdão. Portanto, o que deve caracterizar a nossa vida é o amor, né? Eu estou aqui com a camisa do Flamengo, né? Qualquer pessoa que me ver na rua com esta camisa vai saber que eu sou um flamenguista. Muitos dirão coitado, né? Outros talvez até gostem do Flamengo, mas o fato é que essa camisa é claramente, né, um sinal exterior de que o meu coração é rubro-negro, ou seja, que eu sou um torcedor do Flamengo. Então, de longe, alguém pode me ver e já vai saber que ele ali é um flamenguista, ali vai o flamenguista. E quando a gente pergunta como que as pessoas vão saber que a gente é crente? Como as pessoas vão saber que a gente é cristão? Ou como as pessoas vão saber que eu sou um discípulo de Jesus? Né? Como as pessoas vão saber isso? Né? Alguns imaginam que é pela vestimenta, a pessoa então, né, vem no domingo de terno e gravata, com a Bíblia bem grande debaixo do braço, né? Às vezes até com um olhar carrancudo, caminhando. Ah, ali vai um Bíblia, ali vai um crente, né? Mas o que realmente vai nos distinguir perante o mundo é o amor, né? O mundo precisa olhar para nós, para a igreja e dizer, olha, vejam como eles se amam. Eles se amam apesar e até mesmo por causa dos pecados que eles têm, eles se aceitam e se amam. E aí ele dá o exemplo no livro, dizendo que a comunidade que ele criou, vamos dizer assim, a igreja, ou a casa, enfim, o local que ele tinha dentro lá da comunidade que ele estava evangelizando, lá a comunidade em Watts, naquele subúrbio, naquela comunidade, naquela favela lá dentro dos Estados Unidos, ele abriu um ponto, um local lá dentro, né? E as pessoas da comunidade passaram a reconhecer eles pelo fato de que eles se amavam. Então, às vezes as pessoas perguntam, oh, tem um cristão por aqui, eu estou procurando. Ah, deve ser aqueles pessoal lá da casa lá, porque eles se amam muito. A gente percebe, eles passam por nós com um sorriso no rosto, sempre prontos a ajudar, são simpáticos, né? Então, é este amor que o mundo precisa ver. Se você está pensando, por exemplo, em evangelizar o seu vizinho,
alguém que mora perto de você, né? Como que você faz isso? Começa orando pela pessoa, mas depois você começa a fazer alguma coisa para demonstrar amor pela pessoa. Se ela está lá, sei lá, subiu no telhado para consertar uma telha, você vai lá segurar a escada, ou de repente você vai lá e faz um bolo e leva lá para eles. Olha, sei lá, eu achei que vocês podiam gostar desse bolo, né, e tal. Enfim, é através dessas demonstrações, dessas provas de amor, é que a gente vai abrindo as portas no mundo para que as pessoas sejam discipuladas, para que as pessoas possam aceitar que nós as discipulemos, que as pessoas perguntem para nós: por que vocês são diferentes? Por que vocês praticam e vivem o amor? Então o amor é essencial para a vida do discipulado, é a principal característica, é a marca do discípulo de Jesus, é o amor. Quem é discípulo de Jesus pratica, vive o amor. E não esqueçam, amor não é um sentimento que você vai ficar lá esperando. Deus, coloca o amor no meu coração. É uma decisão. Amor é uma decisão. Você decide amar o próximo. Você decide amar o inimigo. Você decide amar a sua esposa. Você decide amar o seu esposo. Você decide. Porque você não vai esperar que as pessoas aí, né, façam coisas que te deixem alegre e feliz e que você tenha vontade de amá-las por causa disso. Não, nós temos que decidir praticar o amor, porque Deus decidiu nos amar e colocou este amor em prática enviando o seu próprio Filho ao mundo. Bom, e ele então divide essa questão do amor em dois momentos: perdão e comunhão. Comunhão nós vamos trabalhar na próxima semana, no próximo vídeo, portanto. E para esta semana, para esta sexta-feira, vamos falar sobre o perdão. E aí ele diz: o discípulo não pode amar a Deus ou amar a si mesmo, e muito menos amar os outros, a não ser que aceite o completo perdão de Deus. Com base no perdão de Deus, eu perdoo a mim mesmo, eu perdoo os outros, e eu aceito quando alguém me perdoa, né? Quando alguém dá um perdão a mim, que é quando alguém aceita o meu pedido de desculpas e me perdoa, eu preciso também aceitar esse perdão. Primeiro, o perdão de Deus, que é a base de tudo, o fundamento de tudo. Não existe nenhum pecado que eu já tenha feito, que eu faça ou que eu vá fazer, que Deus não perdoe. Vejam que existe o pecado original. Nós somos pecadores por natureza. Por causa deste pecado, e este pecado original é quem nos afasta de Deus, que nos afasta de nós mesmos e que nos afasta das outras pessoas, quebra essas três relações. Quando Deus nos perdoa, Ele perdoa este pecado original e também as consequências desse pecado original nos nossos pecados, nas nossas práticas pecaminosas, nas coisas que nós fazemos e sabemos que é errado. Ou até fazemos e quando o fizemos não sabíamos que era errado, mas quando soubemos que era errado, nós entendemos que precisávamos do perdão de Deus. Enfim, todos esses pecados, o pecado original e os pecados que praticamos, Deus perdoa. Seja o que fizemos no passado, seja o que façamos agora, o que formos fazer no futuro, até a volta de Cristo ou até a nossa morte. Na cruz, a cruz foi suficiente para perdoar todos esses pecados. Se a gente duvidar que Deus perdoa qualquer pecado, por mais cabuloso, por mais horrível, por mais nojento que seja, a gente achar que Deus não pode perdoar, a gente está duvidando do poder de Deus revelado na cruz. Nós estamos duvidando que o sangue de Jesus seja um sangue poderoso para nos lavar e nos purificar.
E como a Bíblia diz, eu creio, nós cremos, é uma verdade da fé cristã. O sangue de Jesus tem todo o poder no mundo, toda a capacidade do mundo para nos lavar e nos purificar de todos, de todo e de qualquer pecado. Ele então conta que a história de uma moça que trabalhou, que se converteu, que era lá do gueto, que era lá da comunidade que ele estava atendendo, ele estava evangelizando, chamada Pat Williams. Primeira vez que eu li, achei que era um homem, Pat, né? Mas na verdade é uma moça, é uma mulher. E ela então se converteu, ela se formou, e ela então decidiu voltar para a sua comunidade, agora como uma discipuladora, como alguém que vai lá compartilhar o que Cristo fez na sua vida. Então ela retorna para lá. Mas ele conta que a vida cristã dela era uma vida cristã marcada por um acontecimento do passado. Ele disse que ela foi abusada sexualmente por um tio que ela tinha. Esse tio a estuprava. Ela criança, né? E isso é, infelizmente, até comum nessas comunidades mais pobres, mas não tão somente nelas. Infelizmente, crianças, sejam de que classe social, muitas vezes correm o risco de serem abusadas sexualmente. A pedofilia que muitas pessoas praticam, abusam, estupram, e aquela moça foi estuprada várias vezes pelo tio, não tinha a quem recorrer, não tinha como reclamar, e aquilo marcou a vida dela, o coração dela. E ela então passou a odiar todo e qualquer homem, porque qualquer homem ela via o tio. E também isso acontece com muita frequência. A pessoa que é abusada, a pessoa que sofre um estupro, apesar de saber que ela é vítima, ela também desenvolve uma raiva e um ódio a si mesma, como se ela tivesse culpa de não ter conseguido resistir, de não ter levantado alguma oposição, de ter lutado, enfim. Ela também, a Pat Williams, odiava a si mesma. E ele disse que a vida espiritual dela, a vida cristã dela, estava enfraquecida por causa dessa culpa, por causa desse ódio e por causa desse espírito ferido. E ele disse que muitos cristãos, como o Pat, aceitam o dom da salvação, se convertem, aceitam Jesus no coração, como nós falamos, mas não aceitam o completo perdão de Deus. E aí ele diz: você demonstra que aceitou o completo perdão de Deus quando você consegue perdoar a si mesmo. Eu, particularmente, tenho mais dificuldade de perdoar a mim mesmo do que perdoar qualquer coisa que alguém tenha feito contra mim. Eu sou extremamente crítico comigo mesmo, e às vezes eu faço alguma coisa, falo alguma coisa, e depois falo: meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Me arrependo profundamente, peço perdão a Deus, mas às vezes não consigo me perdoar. Falo: você não podia ter feito isso, e eu fico remoendo. Então nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Entender que a questão é: Deus nos ama e Ele então nos restaura. O perdão de Deus nos liberta. E só quando a gente entende isso que a gente se torna livre para nos amar e para perdoar os outros. É, na verdade, uma questão de identidade. Qual é a sua identidade? O que você é? Não quero saber o que você faz. O que você é? Nós somos filhos de Deus. E olha, Deus nos conhece por completo. Às vezes nem a minha esposa me conhece por completo, meus filhos, mas Deus me conhece por completo. Ele sabe tudo que habita a minha mente, o meu coração, a minha alma, as coisas escondidas no porão,
coisas que até nem eu mesmo sei, coisas que eu esqueci, tudo Ele me conhece. E mesmo me conhecendo completamente, totalmente, eu estou totalmente desnudo diante de Deus, Ele resolveu me amar. Nem é apesar dos pecados, é justamente porque eu sou pecador. E Ele sabe que eu sou pecador, que Ele me ama, porque Ele é compassivo, porque Ele é bondoso e porque Ele é misericordioso. Então eu sou um filho amado de Deus, mesmo Ele sabendo que eu sou pecador. E por causa do meu pecado, a minha natureza é pecadora, eu preciso do amor de Deus. E quando eu descubro esse amor de Deus, descubro que eu sou um filho de Deus, amado por Deus, eu não preciso mais me preocupar com a opinião de mais ninguém. Não preciso mais me preocupar em ser aceito na escola, ser aceito no trabalho, ser aceito no condomínio onde eu moro, ser aceito pelos amigos antigos de escola, ser aceito pelo pessoal que eu vou jogar bola, enfim, eu não preciso ser aceito por mais ninguém, isso não é mais preocupação minha. A única pessoa que eu precisava de aceitação é Deus, e Deus me aceitou, então agora eu estou livre da necessidade de ser aceito pelas pessoas. Deus me ama e por isso eu tenho que aprender a me amar. Deus me perdoa, então eu tenho que aprender a perdoar todos os meus pecados. A falha em perdoar-se, quando Deus lhe perdoou, relega o perdão de Deus a uma ideia abstrata. Significa que você não acredita no perdão divino dos seus pecados, tenha sido um perdão perfeito. E aí no final ele diz que a Pet acabou indo morar na comunidade com as mulheres, e ela então recebeu ali a aceitação, né, vamos dizer assim, da igreja, né, o amor da igreja, e ali ela foi curada, né? Ela passou, conseguiu perdoar a si mesma, aprendeu a amar a si mesma. Ele diz assim, palavras dela: descobri que quando Jesus morreu, Ele pagou por toda a dor, culpa e amargura da minha vida. Ele cuidou disso. Quando eu me preocupava com o passado, não aceitava o perdão perfeito de Deus, eu estava questionando o seu poder de me limpar completamente e de tornar-me uma nova criatura. Mas agora eu sei que Ele me perdoou completamente. E assim eu posso me aceitar e perdoar a mim mesma. Maravilhoso isso. Mas para acabar, também, né, para acabar a nossa fala aqui, a gente também precisa, né, perdoar os outros, né? A Bíblia é clara em fazer uma ligação entre o perdão que recebemos de Deus ao perdão que damos às outras pessoas. Ou como Jesus diz, se de graça recebeste o perdão, de graça você então dá o perdão. Ou como está lá em Mateus 6, 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas dos outros, Jesus explicando a oração do Pai Nosso, que lá na oração a gente diz: Pai, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado aos que me devem. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão de Deus nos leva a perdoar as pessoas, e perdoar as pessoas nos leva ao perdão de Deus. Então Jesus insiste no seu ministério que nós devemos liberar perdão, nós devemos aprender a perdoar. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente tem que pedir que Deus venha com seu Espírito e trabalhe no nosso coração, mas é preciso a gente ser intencional a esse respeito, a gente desejar, a gente pedir, procurar o perdão, e não apenas dizer: é muito difícil e tal. Não, precisamos ligar o perdão de Deus ao perdão às outras pessoas. Aí ele diz: Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos seus compatriotas judeus, ele pediu que Deus perdoasse a eles. Jesus, quando estava na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Paulo diz na carta aos Efésios: sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, se a nossa marca como cristão é o amor, a marca do amor é o perdão. É a gente receber o perdão de Deus, porque Deus nos amou. E a gente perdoar nós mesmos, porque Deus nos ama e nós aprendemos a amar a nós mesmos. E amando os outros, nós temos que perdoar o que eles fazem para nós. Claro que ele disse: perdoar outra pessoa é um milagre. É obra de Deus, não nossa. Mas com o coração disposto, mesmo o coração disposto, a dor às vezes é tão aguda que você simplesmente não acredita ser possível perdoar e esquecer. Mas pelo perdão que Deus lhe concedeu e pela graça que ele provê, você pode perdoar o outro. Se você foi magoado por alguém, mas reprime a dor, em vez de se desfazer dela mediante o perdão, a culpa e a amargura e a ansiedade permanecem e agravam a discórdia. Isso é muito sério. O perdão é curativo. Quando nós pedimos perdão, nós também somos curados. E quando nós perdoamos, nós somos curados, porque a pessoa nos magoou, fez algo que deu tristeza a nós, fez algo que criou em nós uma cicatriz ou uma ferida aberta. E enquanto a gente não perdoa, essa ferida não se fecha. E essa amargura, às vezes um pouco de raiva, ódio em relação a outra pessoa, isso tudo, essa dor que a gente sente, a gente vai somatizando. Isso pode trazer dores físicas, doenças físicas. Muita gente sofre e tem doenças físicas porque não consegue perdoar. Então o perdão traz cura para os nossos ossos. Quando, porém, Pet aceitou plenamente o perdão de Deus, ele substituiu o coração quebrado que ela tinha, cuja culpa traiçoeira do seu passado trazia insegurança no seu amor. Isso produziu um amor próprio muito agradável. Depois de experimentar tal perdão perfeito, como Pet poderia deixar de perdoar o seu tio, que a estuprou, e a sua mãe, que não fez nada? Perdoar os outros é seguir o exemplo de Cristo. E quando nós aprendemos a perdoar os outros, nós também aprendemos a receber o perdão dos outros. Porque a gente às vezes não acredita que alguém possa ser capaz de nos perdoar. Então nós precisamos também aceitar o perdão do outro. Quando, porém, alguém lhe perdoa, você tem de aceitá-lo rapidamente. Falhar nisso é pecado. Indica que você acredita que a sua ofensa contra a pessoa foi tão grave e tão grande que o poder de Deus não é suficiente para capacitar aquela pessoa a te perdoar. Que Deus assim nos abençoe. Desculpe pelo vídeo um pouco longo. Amém?